Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de cinemática, hoje a gente vai falar um pouquinho mais da unidade de medida de velocidade média. Antes da gente falar das unidades de medida e como é que a gente vai fazer a transformação de unidade de medida da velocidade média, a gente vai dar uma olhadinha nos exercícios da aula anterior. Então, eram os exercícios 1 e 2 da página 99 e os exercícios 2 e 3 das páginas 100 e 101. O primeiro exercício que nós vamos resolver é o exercício 1 da página 99, que tem um texto assim. Uma pessoa foi a uma festa de aniversário na casa de um amigo. Para isso, acessou o quilômetro 34 da estrada SP-55. Essa informação SP-55 é só o nome da estrada, só para confundir um pouquinho. Na verdade, ele partiu do quilômetro 34. No entanto, depois de ter dirigido 23 quilômetros, percebeu que havia esquecido o presente. Então parou em um posto da estrada e comprou um novo presente e seguiu mais 20 quilômetros até chegar no destino. Para essas informações, ele quer que a gente assinale aí para cada item, verdadeiro ou falso. Então vamos pensar um pouquinho. Ele saiu do quilômetro 34, percorreu 23 quilômetros até parar no posto de gasolina para comprar o presente. Isso equivale a ele ter parado lá no quilômetro 57. Após comprar o presente e seguir viagem, ele andou aí mais 20 quilômetros, então ele chegou no quilômetro 77. Essas informações nós tiramos somente do texto. Então, item A. O local da festa localiza-se no quilômetro 77? Verdadeiro, foi onde ele chegou. B. O deslocamento e o espaço percorrido correspondem a 43 quilômetros? Vamos pensar aí um pouquinho. Se a gente tem deslocamento, o espaço final, que foi 77, menos o inicial, que foi 34, o deslocamento deu 43. E se a gente pensar no espaço percorrido, de 34 até 57 quilômetros tem 23 quilômetros, e do quilômetro 57 até o 77 são 20, então também dá 43 quilômetros. É verdadeiro. Na letra C ele fala assim: a pessoa parou para comprar o presente no quilômetro 23. Na verdade, ela parou lá no posto que estava no quilômetro 57. A letra C é falsa. E na letra D, o posto localiza-se no quilômetro 57. Realmente, onde ele parou para comprar o presente. Então, aí ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. No exercício número 2, ele fala assim, leia o texto a seguir e faça a soma das alternativas verdadeiras. Um posto está localizado no quilômetro 300 e uma família em viagem saiu de lá às 17 horas. Eles seguiram viagem, mas fizeram mais uma parada de 30 minutos ao longo do trajeto e tiveram que reduzir a velocidade em um longo trecho devido a um acidente. Chegaram a São Paulo no quilômetro 418 às 19 horas. Então, eles saíram aí, do quilômetro 300 às 17 horas e chegaram no quilômetro 418 às 19 horas. Eu já dei spoiler do 1 aí, mas vamos ler ele. O deslocamento realizado pela família foi de 118 quilômetros. Se saiu do quilômetro 300 e chegou no 418, a 1 é verdadeira porque dá 118 quilômetros realmente. A 11. O deslocamento realizado pela família foi de menos 118. Não, ele está seguindo, está no sentido crescente da nossa estrada. Então, a 11 é falsa, não foi menos 118, foi 118 positivo. A 101, o tempo gasto para percorrer a distância descrita foi de 2 horas. Ele saiu às 17, chegou às 19, verdadeiro, foram de 2 horas. E se a gente calcular a velocidade média, que é a 1001, o item 1001, fala que dá 59 km por hora. Então, se a gente calcular, velocidade média é a variação de espaço pelo tempo, a gente já sabe que eles percorreram 118 km em 2 horas, então é verdadeiro, dá 59 km por hora. A soma das alternativas verdadeiras, dos itens verdadeiros, vai dar 1103. E lá na página 100 e 101, nós temos os exercícios 2 e o exercício 3. O 2 fala assim: com base nos assuntos abordados no capítulo e em seus conhecimentos sobre referencial, responda. Por que é possível afirmar que, mesmo estando em repouso, um objeto pode estar em movimento? Porque a análise de repouso e movimento depende de um referencial.
Para essa situação, repouso e movimento, eu posso ter referenciais diferentes que faça ser possível um objeto estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Vamos pensar numa situação. Se eu estou dirigindo o meu carro, em relação à pessoa que está no passageiro do meu lado, né? Eu estou em repouso, eu não estou mudando de posição em relação a essa pessoa dentro do carro. Mas para alguém que está fora do meu carro, eu passando de carro, eu estou mudando de posição em relação a essa pessoa, eu estaria em movimento. No exercício 3, nós temos aí também verdadeiro e falso, e ele fala em relação aos conceitos de estudo de movimento. A. Para verificar se algo está em movimento ou em repouso, observamos se há ou não mudança de posição em relação ao referencial. Isso é verdadeiro, né? Repouso e movimento depende sempre de um referencial na física. B. Quando as dimensões de um corpo são desprezíveis em determinada situação, dizemos que este corpo é um ponto material. Verdadeiro. Se as dimensões não forem desprezíveis, ele é um corpo extenso. C. A trajetória é definida pelas posições que o corpo ocupa em um instante T. Não, a trajetória é definida pelas posições que ele ocupa ao longo de todo o percurso, né, de vários instantes. D. O deslocamento de um corpo é definido pela variação entre a posição final e a posição inicial do movimento realizado. Verdadeiro, nosso ΔS. E por fim, o E fala assim: quando o movimento acontece no sentido da trajetória, é chamado de movimento retilíneo. Na verdade, o movimento retilíneo é um movimento em linha reta. Movimento no sentido da trajetória é um movimento progressivo, né? Independe aí se é em linha reta ou não. Agora, após a discussão da tarefa, nós vamos dar uma olhadinha então nas unidades de medida para a velocidade média. Lembrando que a velocidade média é a variação de espaço por tempo. Então, vamos relembrar só um pouquinho aí as unidades por espaço, né? No Sistema Internacional de Medidas, a gente usa o espaço em metros, mas pode ser que ele apareça em quilômetros, em centímetros, em milímetros. Então, você não pode esquecer dessas relações. Como a velocidade média vai ser o espaço pelo tempo, também não podemos esquecer das relações que o tempo tem entre si, né? Então, hora, minutos, segundos, eu preciso conhecer essas unidades para, se for necessário, né, fazer alteração de unidade de medida. E aí a gente tem a maneira de passar aí, né, de uma medida para outra, de metros por segundo para quilômetro por hora ou de quilômetro por hora para metros por segundo, uma vez que no sistema internacional as medidas de velocidade estão em metros por segundo, né? Porque no sistema internacional distância é medida em metros e o tempo em segundos, mas no nosso dia a dia é mais usual a gente trabalhar com quilômetro por hora, por conta das dimensões, né, de espaço e de tempo que nós estamos calculando. Então, para mudar aí de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente vai dividir o nosso valor por 3,6. Então, se eu quero ir de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E se eu quero passar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Mas a pergunta é, por que 3,6? Se a gente pensar que eu tenho quilômetro por hora e eu quero passar para metros por segundo, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e 1 hora a 3.600 segundos. Fazendo a simplificação aqui, a gente sempre vai ter o número da nossa velocidade, né, o valor dela. Se eu quero passar de quilômetro por hora para metros por segundo, né, de quilômetro por hora para metros por segundo, sempre vai estar dividido por 3,6. Se for o inverso, eu quiser pegar de metros por segundo e voltar para quilômetro por hora, aí eu faço a operação inversa a isso, que seria a multiplicação. Então, o 3,6, ele vem dessa alteração de quilômetro para metro e de hora para segundos. Agora é hora de treinar. Os conceitos de velocidade média e dessa alteração de unidade de quilômetro por hora para metros por segundo estão lá nas páginas 99 e 100 do livro. Os exercícios de 4 a 7 são para a gente treinar um pouquinho o que nós discutimos na aula de hoje. Pessoal, bons estudos, façam a tarefa com capricho, com carinho e a gente se encontra muito em breve. Um beijo e até a próxima!